surgiu como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor para você e toda a sua família. Está começando mais o meu, o seu, o nosso programa, a Palavra da Cruz. Programa que tem como objetivo abençoar a sua vida através da ministração da Palavra de Deus. E hoje um programa muito especial. Hoje nós iremos continuar a nossa série Vivendo Pentecoste, né? Estudando a doutrina e a obra do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o nosso amigo, o nosso Consolador,
Espírito Santo. Como é bom saber, como é bom estudar sobre o Espírito Santo. E hoje o tema da nossa reflexão hoje, da nossa conversa hoje, é os dons espirituais. Irmãos, se eu fosse você, ficaria aí, porque nós iremos meditar sobre os dons espirituais. Você sabe o que é um dom espiritual? Você sabe se você tem um dom espiritual? Tudo isso nós iremos saber através da leitura da palavra de Deus. O nosso compromisso aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é o seguinte: nós não estamos usando nenhum material, embora tenhamos muitos materiais bons sobre isso, mas estamos priorizando o estudo da palavra de Deus, ou seja, nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos deixando as nossas tradições de lado e estamos estudando a palavra de Deus. Então venha comigo, acompanhe a gente. Nós agora estaremos, ouvindo o louvor agora pela palavra de Deus, ouvindo agora um louvor abençoado, e depois nós retornaremos com a palavra da cruz. Amém? Escuta esse louvor, seja abençoado por ele, e depois nós retornaremos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória.
Glória a Jesus, glória a Deus por esse louvor abençoado, aleluia. O Espírito Santo está sendo derramado, a unção do Espírito Santo está sendo derramado na minha vida e na sua vida, amém? Que bom que você está aqui, obrigado pela sua audiência nesse dia. Eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia, né? Nós vamos agora começar a estudar, a meditar sobre esse assunto tão bonito, tão lindo, que é os dons do Espírito Santo. Que bom! E o texto na qual nós vamos usar como base são 3 capítulos na qual Deus colocou no meu coração de nós estudarmos nessas quintas-feiras que estão por vir. Então hoje nós vamos começar a estudar e vamos estudando versículo por versículo, e você vai ter a compreensão e a revelação do Espírito Santo sobre esse assunto tão palpitante que é os dons do Espírito Santo, né? Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 12. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 12 a partir do verso 1, né? A partir do verso 1 até o 11. Depois nós estaremos continuando, né, a estudar esses textos. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 1, diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que você seja ignorante. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, pelo único Espírito, e a outros poder para operar milagres, e outro profecia, e outro discernimento de Espírito, e outro variedades de língua, e ainda a outros interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um como Ele quer. Glória a Deus pela leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é santa, que é verdadeira, e que ela não volta vazia. Nós estamos agora, Senhor querido, debruçados, Senhor, prostrados diante de Ti, e Te louvamos, Senhor, pelo dom da vida. Te louvamos, Senhor querido, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que a humanidade está assustada, as pessoas, os governantes estão preocupados com essa pandemia. Mas eu vejo também, Senhor, a Tua mão nos protegendo, a Tua mão nos guardando, nos livrando de todo o mal. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entender esse assunto. Ajuda-nos, Senhor, nós pedimos humildemente para entender o que está escrito por trás dessas letras. E só o Espírito Santo, só Tu, ó Espírito Santo, pode revelar o que está por trás dessas letras. É o que nós te pedimos, humildemente, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Quero mandar alguns abraços aqui. A minha igreja, onde eu congrego, Igreja Assembleia de Deus, Jardim Aeroporto, mais conhecido como Vila Nair, aonde nós congregamos ali. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos, a todos os meus amigos, irmãos em Cristo, muitos irmãos aqui nos cumprimentando, né? O irmão Osmar, mas senhor irmão Osmar, tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Vários irmãos aqui, Deus abençoe a cada um de vocês. Então, irmãos, esse texto é um texto muito maravilhoso, né? A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Era uma igreja que uma das grandes questões era a divisão. Os irmãos viviam brigando. Havia vários pontos de conflito nessa igreja. E um dos pontos de conflito na qual teve a intervenção do apóstolo Paulo ao mandar essa carta à igreja de Corinto era os dons espirituais. Havia muita confusão, havia muita ignorância acerca desse assunto. Então o apóstolo Paulo, ao escrever sua carta à igreja de Corinto, essa é a primeira carta que ele envia a essa igreja, ele então separa aqui para nós 3 capítulos: capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, aonde ele vai dissertar, nos ensinar sobre os dons espirituais. Irmão, se tem um assunto na qual alegra muito o nosso coração, né? Nós que somos da linha pentecostal, é sobre os dons espirituais, porque uma das crenças ou uma das bases do pentecostalismo, né, é a manifestação dos dons. Ou seja, nós acreditamos, através da leitura da palavra de Deus, nós professamos que os dons espirituais não ficaram restritos apenas à época da igreja primitiva, mas também é para os dias de hoje. Embora há muitas igrejas, né, que nós chamamos, a gente coloca a alcunha de tradicional, essas igrejas dizem que os dons do Espírito foram só para aquela época, na geração dos apóstolos, da igreja primitiva, e hoje não precisa mais de dom. E a premissa que eles dizem, ensinam, é o seguinte: por que hoje os dons do Espírito não são para hoje? É o que dizem os tradicionais, né? Porque hoje nós temos a palavra. Naquela época não tinha a palavra. O Novo Testamento ainda estava sendo construído. Mas nós vamos aqui ler a palavra de Deus e nós vamos ver e entender que os dons, irmãos, é para hoje. Porque se eu faço parte do corpo de Cristo, eu tenho uma função. E essa função, ela é baseada, fundamentado em uma capacidade. E essa capacidade, só quem nos pode dar é o Espírito Santo. Então, o que é um dom espiritual? Ou um dom? A palavra dom, irmãos, vamos começando. A palavra dom, no grego, quer dizer carisma, que quer dizer presente. Ou seja, quando se fala em dons do Espírito, ou quando se fala do dom de Deus, nós estamos falando de presentes, um belo de um presente. E por que o dom, o que é um dom? O dom nada mais é do que presentes do Espírito Santo para cada um de nós. São habilidades especiais fornecidas aos cristãos com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Então, o que é um dom? O dom espiritual, irmãos, são dons dados pelo Espírito Santo, e ele tem um propósito. E qual é o propósito? O propósito é o seguinte: é de edificar a igreja de Cristo. Edificar, consolar,
exortar a igreja de Cristo. Que coisa linda, né, irmãos? Pensar sobre os dons. Essa é a definição de dons. Nós não devemos, irmãos, confundir os dons com o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito nada mais é do que a consequência da vida do Espírito Santo em nós. Nós aprendemos isso em preleções, em reflexões aqui na rádio. Se você quiser ver essa reflexão, tem o meu canal no YouTube, Ministério A Palavra da Cruz. Tem uma playlist lá da nossa série, lá tem todos os nossos programas. E lá nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo. Então, não confunda fruto do Espírito Santo com os dons do Espírito. São coisas diferentes, completamente diferentes. Não confundam dons do Espírito com poderes mágicos. Tem gente que, acha que o dom é um poder. Por exemplo, o dom de cura. Eu tenho um dom, eu tenho o poder de curar. Não. Quem opera, nós vamos aprender isso daqui a pouco, é Deus. É Deus que opera através da nossa vida. Nós somos, irmãos, apenas canais. Está entendendo? Nós somos apenas instrumentos dele para que Deus possa fazer a tua obra. Ele faz a tua obra através da minha e da tua vida. Então nós somos apenas instrumentos. Nós somos apenas canais de Deus para que Deus possa estabelecer o seu reino aqui na terra. Então o dom, ele não é um poder mágico. Tem gente que entende isso. E dons, irmãos, não é chamada ou talento. Existe uma diferença muito grande entre dom e talento. Nós vamos saber o que é um talento. Tem gente que confunde, Por exemplo, a gente diz assim que aquela pessoa tem um dom de cantar. Aquela pessoa tem um dom de falar. Isso não é dom espiritual. Isso é um dom natural. E esses dons naturais, ou seja, dons que fazem parte das nossas genéticas, dons que fazem parte da nossa constituição física, esses são chamados dons naturais. Então esses dons naturais, eles são nossos talentos. Então essa é a primeira categoria de dons. Há 3 categorias de dons, irmãos. Então primeiro, o que não é dom? Não é fruto do Espírito, não é chamada, não é talento, ou seja, dons espirituais, não é. E também não é poder mágico. E o que é o dom? Dom, resumindo até aqui, para você entender, é a capacidade, habilidade especial fornecida aos cristãos com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Amém? Agora, quais são os tipos de dons? Existem 3 tipos, ou 3 categorias de dons. A primeira categoria, irmãos, é os dons naturais, na qual nós já fazemos menção aqui. A pessoa tem um dom de falar, a pessoa já tem um dom natural de cantar. Esse é o dom natural. Existe um segundo tipo de dom, que é os dons ministeriais. Esses dons estão escritos, em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler daqui a pouco, 8 ao 13. E a terceira categoria é o que nós vamos falar hoje. É o nosso tema hoje, os dons espirituais. Então o que a Bíblia tem a nos dizer sobre os dons espirituais? Então vamos ler. Abra sua Bíblia, vamos ler versículo por versículo. E vamos entender o que o apóstolo Paulo quis ensinar à igreja de Corinto. O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar nessa noite, nesse princípio de noite. Imagine você estar numa igreja e agora nós estaremos ouvindo o apóstolo Paulo falando. Amém? Vamos fazer esse exercício. Olha só, irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo começa dizendo o seguinte: irmãos,
quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, ou seja, quando vocês não eram da igreja, quando vocês andavam conforme os seus pensamentos, quando vocês não conheciam a Cristo, mas agora vocês conhecem, mas quando vocês estavam lá no mundo, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele começa a sua introdução ao falar sobre os dons, dizendo o seguinte: irmãos, não quero que sejam ignorantes. Não quero que vocês sejam ignorantes da mesma forma que vocês eram ignorantes lá no mundo. Quando vocês, dizendo para a igreja de Corinto, né? Quando vocês adoravam aqueles ídolos, e às vezes, a maioria das vezes, vocês adoravam aqueles ídolos e não tinham conhecimento do porquê que vocês estavam adorando. Não tinham o conhecimento do porquê que tinha que oferecer aqueles sacrifícios, aqueles cultos terríveis, que eram cultos que na qual, se você estudar, você vai se espantar muito com isso. Então eu não quero que vocês sejam ignorantes. Irmãos, aqui está a primeira lição que nós devemos aprender aqui, irmãos. Quanto à palavra de Deus, nós não devemos ser ignorantes, nós devemos buscar o conhecimento, buscar, né, diante de Deus, diante do Espírito Santo, nós devemos buscar ter essa vontade de conhecer a palavra de Deus, do que a palavra de Deus diz sobre os dons do Espírito Santo. E às vezes, irmãos, nós temos que renunciar à nossa tradição. Nós temos que renunciar à nossa tradição, seja qual ela for, a nossa tradição religiosa, e devemos abrir o nosso coração para que a palavra de Deus possa, né, a nos moldar. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E Paulo, ele vai dizer o seguinte, no versículo 2, né, 3. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito, ou seja, quanto às coisas espirituais, nós temos que ter a direção e a revelação do Espírito Santo. Então não adianta, Paulo está dizendo aqui para nós, não adianta, irmãos, eu ler livros sobre os dons do Espírito Santo, não adianta eu fazer um curso de teologia, é válido, mas não adianta eu fazer um curso, pegar o diploma, ser PhD, ser doutor em divindade. Não adianta, se eu não me preocupar, se eu não dar a primazia, a prioridade da revelação dessas letras. E só quem pode dar a revelação dessas letras, só quem pode revelar. É por isso que ele fala que todos aqueles que são do Espírito Santo pode confessar que Jesus é o Senhor. É por isso que Paulo ele faz vamos dizer, uma divisão de quem é do Espírito e quem não é do Espírito. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. E Paulo então ele vai prosseguindo. E aí ele vai, irmãos, entrando no assunto agora. Agora ele vai entrar no assunto do Espírito, dos dons do Espírito. E no verso 4, ele vai dizer o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, irmãos, Coríntios, olha, há diversidade de dons,
há muitos dons. Isso não significa que para cada dom tem um espírito. Não. Há muitos dons espirituais, mas o Espírito Santo é o mesmo. É Ele quem dá os dons. É Ele quem reparte os dons. É o que Paulo está dizendo aqui. E é interessante, irmãos, que no verso 8, ele vai falar, né, quais são esses dons. Aqui ele lista 9 dons. Olha só, vamos dar uma lida. Verso 8. Vamos pular um pouco para o verso 8. Pelo Espírito. Então nós lemos aqui: há diversidade de dons, mas o Espírito Santo, ele é o mesmo. E pelo Espírito, verso 8, a um é dada a palavra de sabedoria. Olha só, irmãos, a palavra de sabedoria é um dom. O que é sabedoria? Sabe, irmãos, aquela situação na qual a pessoa vai até você e relata uma situação e você fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Você está numa reunião e de repente entra no impasse e você não sabe o que dizer, você não sabe o que falar. Você está aconselhando um casal, o casal vai até você dizendo que tem um problema no casamento e você não sabe o que falar. De repente o Espírito Santo, ele te usa e ele te dá uma palavra de sabedoria. Isso é um dom. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Se já aconteceu, é porque o Espírito Santo já te usou desse dom de sabedoria. O segundo dom aqui, olha só, irmãos, que coisa linda. Há outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, ou a palavra da ciência. O que é a palavra, irmãos? Já viu pessoas que têm um profundo conhecimento bíblico? Certa vez eu vi uma pessoa citando palavra por palavra, sem errar uma vírgula, Atos capítulo 2. Todos ficaram admirados pelo conhecimento que esse nosso irmão teve. Isso é o Espírito Santo que dá. Tem gente, irmãos, que tem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse na cabeça. Isso é o Espírito Santo que dá, é um dom, o dom do conhecimento, o dom da ciência. Olha outro dom aqui, olha só o que Paulo diz: há vários dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha o outro dom aqui, o dom da fé. Essa fé, irmãos, não é aquela fé da salvação, na qual nós cremos que o Senhor Jesus deu a sua vida para nos salvar. Não. Essa fé, irmãos, é aquela fé sobrenatural. É aquela fé, irmãos, que quando tudo está perdido, quando tudo parece que não tem solução, Deus levanta um homem. Deus usa esse homem na fé e diz: vai dar certo. O barco não vai afundar. A casa não vai cair. Deus vai dar a vitória. É o dom da fé. O outro tem um dom de cura, irmãos, coisa linda, uma pessoa que tem um dom de cura. Eu conheço irmãos, pastores que têm esse dom, na qual quando eles oram, o Espírito Santo cura. Dom de cura. O outro tem o poder de operar milagres, irmãos. É um dom do Espírito. O outro de profecia. Irmãos, a profecia aqui, a gente pensa muito na profecia como predição do futuro, revelação, está incluído. Mas a profecia aqui, irmãos, é aquele que prega a palavra. Quando a gente dá uma mensagem de Deus, é uma profecia, então é um dom. Palavra profética, né? Tudo isso é dom do Espírito Santo.
Olha outro dom aqui, e o outro, discernimento de espírito, irmãos. Que se tem um dom que está hoje faltando na igreja, é o dom do discernimento do Espírito Santo. Discernir o que está por trás. Você sabia, irmãos, que nem toda cura é Deus que faz? Que nem todo milagre, nem todo sinal é o Espírito Santo que opera? Há um espírito que é contra o Cristo. Esse espírito é o espírito do anticristo que está operando no mundo. Então não se engane com milagres, com sinais, com a manifestação de dons. Não se engane, porque da mesma forma que o Espírito Santo usa, Satanás também faz. Então é preciso ter esse dom do discernimento do Espírito, esse dom na qual a gente começa a ter, o Espírito Santo dá esse entendimento para ver a intenção das pessoas, ver o que está por trás das pessoas. E esse dom é muito importante. Variedades de línguas, olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Variedades de línguas. O Senhor tem um dom de línguas. Nós vamos dissertar um pouco sobre o dom de línguas no capítulo 14, que nós vamos ver nos próximos programas. E de profecia também. Interpretação de línguas. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Interpretação de língua. A pessoa começa a falar em línguas e levanta outro irmão e interpreta. Traduz essas línguas. Tudo isso, irmãos, são os dons espirituais aqui de 1 Coríntios 12. E a pergunta é, pastor, é só esses dons? Irmãos, não. Tem gente que diz, não, esses dons, né, são 9 só. Não, irmãos. Aonde está escrito que só tem 9 dons espirituais? Não, irmãos. Porque essa lista aqui, ela é exemplificativa, ela não é taxativa. Porque Paulo vai falar sobre esse assunto dos dons também em outra carta, a igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 12. Vamos ler? Vamos fazer essa listagem, né? Vamos aumentar essa listagem. Romanos capítulo 12, verso de número 4. Depois você anota aí no caderno. Romanos capítulo 12, verso 4 em diante, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, e de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Um dom de profetizar, nós já falamos sobre esse dom. Olha só esse dom aqui. Se o seu dom é servir, sirva. O dom do serviço, irmão. Você sabia que servir é um dom? Que coisa, né? Servir os necessitados, servir os nossos irmãos idosos, servir aquele que precisa, é um dom. Olha o outro dom aqui, é dom espiritual. Se é de ensinar, ensine, dom do ensinamento. Se é dar ânimo, se assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Irmãos, tem irmãos que têm esse dom de contribuir generosamente. São as pessoas mais prósperas que eu conheço. As pessoas mais prósperas que eu conheço, irmãos, são aquelas pessoas que têm um coração doador. Isso é um dom, né? Um dom. E se exercer a liderança, que exerça com... E se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então, irmãos, olha só quantos dons do Espírito Santo, quantos dons, quantas capacidades o Espírito Santo nos dá.
Às vezes as pessoas chegam em mim e perguntam: pastor, eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei qual é o meu dom. Irmãos, olha só quantos dons nós temos aqui: de servir, o dom do socorro, o dom da misericórdia, o dom do ensinamento, né? O problema, irmão, sabe qual é o problema? O problema é que muitas pessoas dizem que só tem 2 dons, ou só lembram de 2 dons, que é de revelação e de línguas. Irmãos, olha só quantos dons nós temos, quantos dons a Bíblia menciona, relata para nós. Então, continuando a nossa leitura aqui, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai dizer: há diferentes tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo. Há vários dons, olha só quantos dons nós mencionamos aqui, mas o Espírito é o mesmo. Aí ele vai construindo essa afirmação: há diversos tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, Paulo então ele vai para uma segunda área. Primeiro nós temos o dom, e segundo nós temos o ministério. Se o Espírito Santo está me dando um dom, então eu tenho um ministério. Estão entendendo? E quem dá o ministério é o Senhor Jesus. É Ele que designa o ministério para nós. E quais são os ministérios que Jesus designa para mim e para você? Conforme a palavra de Deus, irmãos, são 5 ministérios. Vamos ler esse texto, Efésios capítulo 4, verso de número 8. Irmão César Augusto aqui, Deus abençoe, irmão César, Deus abençoe a sua vida. Efésios capítulo 4, verso de número 8, que diz assim em diante, verso de número 4, versículo, vamos ler a partir do verso 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito que quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Verso 11, olha só. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Glória a Deus, irmãos, que coisa linda, né? Cristo, quando ele morreu na cruz, ele desceu às partes mais baixas da terra, levou o cativo o cativeiro e distribuiu os dons aos homens, e designou, ou seja, ele estabelece os 5 ministérios da igreja. Então nós temos o ministério apostólico, nós temos o ministério profético, nós temos o ministério evangelístico, nós temos o ministério pastoral e nós temos o ministério do ensino, o ministério dos mestres. Esses são os 5 ministérios. Então, quando o apóstolo Paulo em Efésios, ele diz, né, para nós, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Paulo está falando sobre esses 5 ministérios.
E esses 5 ministérios, eles têm um objetivo de equipar e edificar o corpo de Cristo. De edificar o corpo de Cristo. Então vamos lá. Ministério do apóstolo. O apóstolo, irmãos, é aquele na qual tem uma mensagem. O Senhor envia ele para anunciar essa mensagem para um lugar na qual não se tem o conhecimento do Evangelho, para testemunhar o que Jesus fez, as boas novas do reino. A palavra apóstolo quer dizer enviado, para anunciar as boas novas. Seria mais ou menos, irmãos, na nossa linha teológica, na nossa linha concepção, um missionário. Quando nós enviamos um missionário, por exemplo, para um país ou para uma região aonde não tem o conhecimento do Evangelho, essa pessoa, ela está exercendo o ministério apostólico. Ela está pregando a palavra, ela está anunciando o Evangelho. Então esse é o primeiro ministério, ministério apostólico. O segundo ministério é o profético, que é aquele ministério na qual, Deus usa essas pessoas para transmitir a sua mensagem. E essa mensagem vem através da revelação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos inspira para que nós possamos profetizar, ou seja, anunciar a sua mensagem ao teu coração. Quantas vezes você foi na igreja e Deus te abençoou com uma palavra? Pensa naquela palavra, Deus falou comigo hoje, é uma palavra profética. O terceiro ministério é o evangelístico, É aquela pessoa que tem a facilidade de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho para aqueles na qual precisam ouvir. Enquanto o apóstolo, ele vai para uma região onde não tem o evangelho, o evangelista é aquele que, vamos dizer assim, é como se fossem os itinerantes. Ele vai e anuncia o evangelho, explica o evangelho, tem a facilidade de explicar o evangelho. Irmãos, não confunda ministério com cargo. Eu não estou falando de cargo eclesiástico. O que eu estou falando é de ministérios. O quarto ministério é o pastoral, os pastores. O pastor, irmão, é aquela pessoa que apacenta, que cuida das pessoas, trata as pessoas como se elas fossem seus filhos ou suas filhas. E não precisa ser pastor para apresentar. Às vezes, irmãos, às vezes a pessoa é um líder de jovens. Na verdade, ele é um pastor, porque ele cuida daqueles jovens. Estão entendendo, irmãos? Esses são os ministérios. E tem também o ministério do ensino, dos mestres, que ensinam, que explicam a palavra de Deus. Então Paulo vai dizer aqui que há vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então há vários dons, mas o Espírito é o mesmo. E há vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E olha só o que ele diz: há diferentes formas de atuação ou de operação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Ou seja, quem opera, quem faz a obra é Deus. Não sou eu que faço a obra. Quando eu oro para uma pessoa e essa pessoa recebe algo, ela não recebe algo de mim, ela recebe algo de Deus. Porque toda a atuação, toda a operação
dos dons espirituais, quem opera é Deus. É por isso, irmãos, que um dos critérios na qual nós devemos frisar e avaliar para ver se essa operação espiritual é de Deus ou não, é se essa operação glorifica a Deus. Porque se essa operação glorifica o homem, se essa operação glorifica a figura humana, tem algo errado. Porque não sou eu que opero. Se eu orar por você e o milagre acontecer na sua vida, saiba que não é o pastor Saulo que vai fazer o milagre, não é o meu nome que faz o milagre. Eu sou apenas um instrumento, você apenas é um instrumento, você é apenas um canal de Deus. Já viu um instrumento, irmãos? Pode ser o instrumento mais lindo, o instrumento mais bonito da face da terra, mas se o músico não for bom, a gente fica até com dó. Nós ficamos até com dó do instrumento. Nossa, o instrumento tão bonito e o músico fazendo aquela catástrofe, fazendo estrago. Nós somos instrumentos. Nós temos um som diferente, nós temos um acorde diferente, aleluia. Então é o Espírito Santo que opera em nós, é o Espírito Santo que age em nós, é o Espírito Santo que transforma as nossas vidas e usa a nossa vida para a edificação do reino. E é Deus que opera. Então Paulo ele vai dizer aqui que há diferentes tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação. O que é formas de atuação, irmãos? Você pode ter a palavra de ciência e ser usado na sua casa. A sua casa é um campo de atuação. A gente só fica pensando, irmão, nos dons na igreja. Mas não é só na igreja, no campo de atuação na igreja, que os dons têm que ser manifestados na nossa vida. É em todos os lugares. Não estou falando que você tem que falar em línguas na sua casa, ou no seu emprego, ou na faculdade. Não, irmãos. O que eu estou falando é que Deus, Ele quer te usar, Ele quer que você seja o canal, o instrumento dEle. E Ele quer te usar nesses dons aqui. Não só de falar em línguas, mas em outros dons que na qual nós já falamos aqui. A palavra da sabedoria, o dom da misericórdia, o dom da contribuição. Deus abençoe você que tem esse coração generoso. Quem sabe Deus está te usando. Sabe, irmãos, tem muitas igrejas que estão preocupadas com as suas finanças por causa dessa pandemia. Eu quero te dizer, irmãos, não deixe de contribuir. Deixe o Espírito Santo te usar. Vai lá, ajuda o seu ministério, ajuda a tua igreja, que ela precisa. Estou falando de ministérios honestos, de aonde você congrega. Então, irmãos, há diferentes tipos de atuação. Deus ele trabalha em nós em qualquer lugar. Há diferentes campos. Nós só estamos focados na igreja. Sabe qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema, irmãos, é que a gente só fica focado dentro das quatro paredes da igreja. E uma das coisas interessantes na qual está acontecendo nessa pandemia é que muitas famílias estão fazendo culto em casa. Isso é muito bonito, isso é lindo. Deus permitiu, irmãos, saiba disso.
essa pandemia está acontecendo porque é permissão de Deus. E se é permissão de Deus, é porque Deus quer mostrar algo para nós. Uma das coisas na qual estava faltando, eu sentia muita falta disso, irmãos, é a conectividade. Os nossos cultos estavam desconectados de Deus. A gente ia na igreja, ouvia os louvores, ouvia a pregação, e muitas vezes, irmãos, nós saíamos da mesma forma que entramos. Então Deus permite isso, Deus permite essa situação abater sobre o mundo, para que nós possamos valorizar os momentos que nós temos com Deus. Então, irmãos, não existe lugar onde os dons não devem ser manifestados. Olha lá o que aconteceu em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo derramou sobre os discípulos, sobre a igreja primitiva, aqueles 120 irmãos. Eles começaram a falar em línguas, e eles não ficaram no cenáculo, eles foram para ruas, nas praças. Então, quando Paulo ele diz que há diferentes formas de atuação, irmãos, Deus nos usa. Eu quero contar uma forma aqui bem rápida, nós já estamos encerrando. Eu me lembro do que aconteceu. Eu estava em casa, vendo a palavra de Deus, era um sábado, vou até citar aqui. Quero contar essa experiência que aconteceu comigo, para você ver como é a operação de um dom do Espírito Santo na nossa vida. Eu estava em casa lendo a Bíblia, era um sábado à tarde, e de repente eu senti a presença do Espírito Santo na minha vida. E é interessante, porque o Espírito Santo me pediu algo que eu acho que ele não vai pedir para você e para mais ninguém. Ele colocou em mim a vontade de jogar bola. Sério, irmãos, mas jogar bola, ele colocou, e eu fiquei com aquela vontade, irmão, de jogar bola, jogar futebol. Meu Deus, mas não, sabe quando o Espírito Santo coloca algo no teu coração? Não sei se você já passou por isso. Ele colocou algo e aquilo foi apertando meu coração. É uma chamada, né? E eu então cheguei, peguei a minha bermuda, peguei meu tênis e fui na quadra. E quando eu cheguei na quadra de futebol, havia vários jovens ali. E ali, irmãos, o que estava acontecendo ali? O que a gente chama de racha, né? Rachão. E ali era o seguinte, como tinha muitas pessoas, então eles tinham vários times, e eles colocaram a seguinte regra: 2 gols, 10 minutos. E um jovem olhou para mim, eu estava no alambrado, estava vendo, querendo entender o porquê que o Espírito Santo me levou até ali. E o jovem chegou em mim e disse assim: ei, você, tá faltando um goleiro no nosso time, não quer vir como goleiro? Aí eu cheguei, quero. Mas, irmãos, foi uma catástrofe, porque foi 2 chutes e 2 gols. Nós não ficamos nem 1 minuto na quadra. E eu saí dali meio desorientado. Falei, meu Deus, eu estava em casa, buscando a tua presença. De repente tu colocas no meu coração para que eu vá na quadra. Me chama para ser goleiro. Eu tomo 2 gols. É para mostrar que eu não tenho futuro na carreira de atleta de futebol? Não, sabe o que aconteceu naquele dia? Aquele jovem que me chamou, olhou para mim e disse assim: Saulo, seu nome é Saulo, né? Sim. Você é crente? Aí eu cheguei e disse: sou crente. Percebi pela sua habilidade. Eu quero te dizer que eu sou desviado.
E eu não sei como me encontrar com Deus. Ali eu percebi, irmãos. Aí o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento. O Espírito Santo me deu uma palavra de sabedoria. O dom da misericórdia. Olha só quantos dons o Espírito Santo foi me dando naquele dia. E eu fui falando, irmãos. Fui falando. Ele foi ouvindo. E ele estava chorando. Um monte de jovens. Olha só que coisa linda, irmão. Um monte de jovens ali. E ele chorando. Ninguém entendia o porquê que ele estava chorando. Só eu e ele. E eu orei por ele. E ele se reconciliou com Cristo naquele dia. Tá vendo, irmãos? Como é que Deus nos usa? E para terminar essa explanação, verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Ou seja, por que o Espírito Santo nos dá o dom? Para visar o bem comum. Não é para visar o meu bem. Não é para o meu orgulho. Eu poderia muito bem me vangloriar aqui, dizendo, olha, Deus me usa. Como muitas pessoas fazem, né? Ah, hoje eu preguei e foi forte. Não, mas quando nós somos usados pelo dom, é para o bem comum, é para o bem de todos, é para o bem da igreja como todo. E a última tratativa aqui, irmãos, é o verso 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: que o Espírito Santo, ele distribui o seu dom para cada um de nós. Aí você pode me perguntar, pastor, todo mundo tem dom? Irmão, se você é lavado e remido pelo sangue de Cristo, se você é cristão, se você ama Jesus, busque os dons do Espírito Santo. Porque para todo crente que está na igreja, ele tem um dom. Para cada pessoa que está na igreja, seja em que igreja for, seja em qual é o campo de atuação onde você está agindo, Deus tem um dom para você. O Espírito Santo tem um dom para você. Não se fala, não se busca mais os dons espirituais. Irmãos, a melhor coisa que vai acontecer na sua vida é você ser usado por Deus. E Ele te dá uma capacidade para que você possa exercer esse ministério. Esse é o dom. Então eu quero orar por você. Você que ainda não descobriu o seu dom. Tem uma irmã aqui, a irmã Valnira, ela está pedindo oração. Vamos orar por ela também nessa oração. Está pedindo oração aqui na nossa live aqui. Deus vai te abençoar agora. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento tão precioso, Senhor, que nós passamos aqui nessa noite. Toda quinta-feira vai ser um prazer imenso estar aqui, porque nós iremos, Senhor, continuar meditando na Sua palavra. Há um caminho muito bom para nós percorrermos. Senhor, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã. Ajuda cada um deles, Senhor. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que nos assistiu ou está nos assistindo, Senhor. Porque tem interesse de aprender a Tua palavra. Senhor, que nós possamos, ó Pai, ter esse entendimento de buscar a Tua palavra.
e que nós possamos buscar os dons, os seus dons, Senhor. Porque o melhor jeito de viver, a melhor maneira de viver, é ser usado por Ti. É ser usado para abençoar as pessoas em nossa volta. É ser usados para abençoar essa sociedade, para abençoar o nosso país, para abençoar esse mundo tão sofrido por essas pessoas, Senhor, que estão sofrendo nos hospitais. Senhor, usa-nos, ó Pai. Usa-nos, Senhor, para libertar os encarcerados, Senhor, da alma. Usa-nos, Senhor querido, para evangelizar os pobres. Usa-nos, Senhor querido, para estarmos, Senhor querido, sempre diante de Ti. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Quero orar, Senhor, pela irmã Arlete e a irmã Valnira. Tu conheces, Senhor querido, as realidades dela. Tu sabes, Senhor, o que elas estão enfrentando, o que elas estão passando. Senhor, que a Tua mão, Senhor, possa operar na vida dessas minhas irmãs, Senhor. Restaura, liberta, Senhor. Faz o Teu milagre na vida dessas irmãs. Traz a cura, Senhor. Em nome de Jesus, receba agora de Deus, minha irmã Arlete. Receba agora de Deus, a minha irmã Valnira. Receba agora a força, receba agora a restauração de Deus na sua vida. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Que bom que você está aqui comigo. Que bom. Vamos continuar nessas quinta-feiras falando sobre os dons. Não terminamos aqui. Vamos terminar o capítulo 12. Na outra quinta nós vamos falar sobre o capítulo 13 e depois o capítulo 14. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai nos abençoar. Amém? Não perca, toda quinta-feira, aqui na TV Shalom, o nosso programa. Amém? Deus abençoe você. Lembrando também que os nossos programas são disponibilizados no meu canal no YouTube, A Palavra da Cruz. Procura lá, Deus vai abençoar você, tá bom? Deus abençoe e até a próxima quinta-feira com mais um programa, A Palavra da Cruz. Consigo entender o Teu amor, Jesus, a fim de pagar o preço por mim e morrer naquela cruz. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Eu não sou merecedor. Caminhar, mas tua graça me
a paz e a solução pro teu problema. Ele vai tirar você desse dilema. Jesus Cristo tem vitória pra você. Eu agora estou